Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Eu vou estar lhe ajudando, tá? Me chamo Ah, Gisele, sou moderadora de sessões. Qualquer coisa você pode me chamar aí. Quando você quiser prazer. começar, só avisar que eu apresento você. Pode começar se quiser. Então, bom dia a todos e bem-vindos ao primeiro CCBCN da Impordaut. Estaremos juntamente com a palestrante Bruna, que tem como tema da sua palestra dieta hiperlípida e imunogenética, né? Ela que é biomédica e é mestranda em biotecnologia pela USP. Então, passo a palavra para você, Bruna. Bom dia, tudo bem? Aqui tem como eu compartilhar o PowerPoint? Sim, sim. Eu vou ver aqui. Se você tiver algum problema, pode me mandar. Só vou abrir. Estão conseguindo ver? Sim. Bom dia a todos. Hoje a minha apresentação é sobre dieta hiperlipídica e imunogenética. E antes de iniciar, eu vou dar uma introdução da minha trajetória profissional. E de 2018 a 2022, eu realizei o curso de biomedicina pela Faculdade das Américas em São Paulo. Depois, em 2023, quando eu concluí, eu realizei uma especialização em biomedicina no diagnóstico por imagem no Hospital Israelita Albert Einstein e também uma outra especialização em gestão de saúde pelo SENAC. E de 2024 a 2025, em sequência, depois eu realizei uma especialização em biotecnologia para a saúde, vacinas e biofármacos, pela Escola Superior do Instituto Butantan, que terminou no início de 2025. E atualmente eu sou mestrando em biotecnologia pelo programa de pós-graduação Interunidades em Biotecnologia da USP e membro do grupo de pesquisa Nanogliogen no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Também participo de uma entidade bem recente, que é o Empreende Sim na USP, que é para estimular jovens de escola pública e ETEC a conhecer a USP e também incentivá-los ao empreendedorismo. E falando um pouco rapidamente do meu projeto de mestrado, depois eu vou entrar no tema da palestra. O meu projeto é sobre desenvolvimento de terapia gênica de delivery para glioblastoma, que seria uma entrega, né, utilizando nanopartículas para entregar o fármaco como a temozolomida até o glioblastoma, que é um câncer cerebral bem agressivo, é um tipo de astrocitoma grau 4,
Então, em parceria, o projeto do IPT e também com outros parceiros, como o ICESP, o Hospital das Clínicas, e o Hospital Albert Einstein, a Unifesp, e também outras empresas privadas. E eu realizo pelo Programa Interunidades em Biotecnologia. E o assunto da palestra é a minha monografia de especialização, que está relacionada à dieta hiperlipídica e à imunogenética, e ela estuda a correlação dos parâmetros inflamatórios e obesidade em modelo Murino de inflamação aguda. E também a influência da ativação do inflamassoma. E se quiserem olhar, tem o link. A monografia está no repositório digital do Instituto Butantan. É só pesquisar lá na internet que você consegue encontrar a monografia. E uma introdução da relação entre a dieta hiperlipídica e a imunogenética, falar um pouco sobre a obesidade, que é um acúmulo de tecido adiposo de maneira excessiva no organismo. É considerado uma epidemia mundial, com vários problemas metabólicos, e ocasiona inflamação e má regulação das funções metabólicas. Ela é uma condição inflamatória de baixo grau, porque ocorre celularidade e secreção de tecido adiposo, que reflete no sistema imune. Então, a ingestão exagerada dos alimentos ocasiona hipertrofia dos adipócitos e também a morte celular, que estimula a infiltração de células. Ela está relacionada à inflamação crônica basal, então ela é considerada uma meta-inflamação e tem o estímulo da produção de moléculas pró-inflamatórias, que são algumas toxinas, como a TNF-alfa, a IL-1-beta e a interleucina 6, pelos macrófagos M1. E por outro lado, os macrófagos M2 têm uma função antagonista. Eles produzem citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, e protege o organismo contra a resistência à insulina. Os macrófagos são células imunes bem importantes no envolvimento da inflamação do tecido adiposo, e também há outras células, como os neutrófilos e os linfócitos. E estudos em animais demonstram a administração de dieta hiperlipídica em camundongos, causa uma infiltração precoce de neutrófilos no tecido adiposo visceral, antes que ocorra a obesidade e a resistência à insulina. Os neutrófilos são as células que estão em maior quantidade no nosso sistema imune. O inflamassoma, que é algo que são complexos citosólicos, que são estudados nesse trabalho, e são patógenos a padrões moleculares associados a patógenos, como lipopolissacarídeos, peptídeo de glicanos bacterianos e RNA viral, ou os padrões moleculares associados a danos, que são substâncias endógenas produzidas ou liberadas por células mortas ou danificadas. E nesse esquema à direita, tem um complexo do inflamassoma NLRP3, que é um dos mais explorados em estudos metabólicos, e ele mostra como que é a formação das citocinas, no caso, todo o passo, desde esse complexo, a caspase, o ASC, e a produção das citocinas, que são a interleucina beta e a IL-18, que estão indicadas ao final do processo.
E uma quantidade maior, né, desse inflamassoma aumenta a inflamação, ele é ativado no tecido adiposo e também com o ganho da idade, pois a pessoa ela tem maior tendência ao ganho de peso com o ganho de idade. E a sua inativação diminui de maneira considerável as desordens metabólicas. E aqui tem o modelo Murino das sublinhagens que vão ser utilizadas nesse trabalho. Depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês entenderem. Foi uma linhagem produzida no Laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan, que é o laboratório que eu realizei essa pesquisa. E aqui tem 8 linhagens que são da geração F0, que gera linhagem, elas são heterogêneas, e há a seleção de acordo com a resposta inflamatória. No caso, a resposta inflamatória máxima, que são os camundongos Ermax, e os que inflamam menos, que são os camundongos Hermin. No caso, o Hermin CC e o Hermin TT. E aqui tem uma representação por cores. Os camundongos Ermax, eles são brancos, na verdade. Depois tem uma outra ilustração que vai mostrar um pouco melhor. E os Hermin CC são pretos e os Hermin TT são de uma cor champanhe. E quando foram selecionados os que produzem maior inflamação e menor inflamação, foram cruzados apenas Ermax com Ermax e Hermin com Hermin, e também evitando acasalamentos consanguíneos, para você ter certeza de quais inflamam mais e quais inflamam menos. Aí aqui tem uma representação um pouco melhor, o camundongo Ermax CC, o Hermin CC e o Hermin TT. E pelo sequenciamento em genotipagem, ele foi também relacionado ao gene picar, o cromossomo 7 no locus RM1, para realizar esse estudo. E lembrando que o trabalho atendeu os princípios éticos de experimentação animal, aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal do Instituto Butantan. O trabalho tem como objetivo o estudo da interferência de genes picar, que é um codificador da proteína adaptadora ASC do inflamassoma, para estabelecimento da obesidade em camundongos, das linhagens Ermax e Hermin, e as sublinhagens, que no caso seria CC e TT, selecionadas por acasalamentos assistidos por genotipagem. E como objetivo específico, a correlação do ganho de peso foi encontrada com o parâmetro de acúmulo de gordura viscerogonadal e retroperitoneal, a avaliação da mecânica pulmonar, do perfil lipídico do soro e análise da expressão de genes de citocinas inflamatórias nos animais submetidos à dieta hiperlipídica. Aqui, de maneira resumida, a metodologia: os animais, os camundongos, no caso, foram alimentados com dieta hiperlipídica por 22 semanas, e o peso corporal e o consumo de ração deles foram monitorados semanalmente, e ao término da dieta foram realizados parâmetros de mecânica pulmonar, que é a resistência das vias aéreas, a resistência do parênquima e a elastância, com o sistema Flexivent. E a partir desse passo da mecânica pulmonar, ele também foi realizado com animais da dieta convencional, para poder fazer uma comparação, né, da dieta convencional
e da dieta hiperlipídica. E após esse processo, foi feita a coleta de sangue pela secção da artéria aorta abdominal e a retirada dos estoques da gordura viscerogonadal e retroperitoneal. Colesterol e triglicérides medidos, né, a partir do soro. Foi realizada a pesagem das gorduras e o RNA extraído da gordura viscerogonadal para avaliar a expressão das citocinas, que é TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6 e CCL2. Aqui eu trouxe metodologia junto com os resultados, facilitar um pouco o entendimento. E esse primeiro gráfico mostra o consumo de ração nas 22 semanas e mostra uma variação entre as sublinhagens ao longo do tempo e indica que houve um consumo maior pela linhagem Ermac-CC em relação às fêmeas Ermin-TT, que está tracejado em cinza claro, né, que tem uma diferença maior aí no consumo. E, de uma maneira geral, a linhagem Ermax, eles ingerem uma quantidade maior de comida e, coincidentemente, costumam inflamar mais. O peso dos camundongos, dá para ver que tem uma diferença bem grande de peso entre as sublinhagens. Os animais Ermac-CC apresentaram peso superior ao das fêmeas Ermin-CC, com P menor ou igual a 0,05, e Ermin-TT, P menor ou igual a 0,01. Os camundongos Ermin-TT inflamam menos, né? Nesse caso, as fêmeas têm um peso praticamente metade do peso da linhagem Ermac-CC, como pode observar no gráfico. Em relação à resistência das vias aéreas pulmonares, foi comparado com a dieta convencional, que é o gráfico à esquerda, e a hiperlipídica, que é o gráfico à direita. E a linhagem Ermac-CC apresentou a menor resistência das vias aéreas pulmonares, principalmente com a dieta hiperlipídica. Então, é um resultado que foi satisfatório, esperado, né, por essa dieta. E a sublinhagem Ermin-TT apresentou a maior eficiência nesse quesito, tanto na dieta convencional quanto na hiperlipídica. Aí já está relacionado a um fator genético mesmo dessa sublinhagem. E a linhagem Ermin-CC, de maneira interessante, apresentou a resistência das vias aéreas maior que na dieta convencional. Na dieta hiperlipídica, se observada a linhagem Ermin-TT. Em relação à resistência do parênquima pulmonar, a linhagem Ermin-TT apresentou a maior resistência. Novamente, do lado esquerdo é a dieta convencional e do lado direito é a dieta hiperlipídica. E os animais Ermac-CC apresentaram a menor resistência, tanto na dieta convencional quanto na hiperlipídica. E a sublinhagem Ermin-CC se comportou como Ermac-CC quando submetida à dieta convencional e como Ermin-TT na dieta hiperlipídica. A elastância pulmonar, na dieta convencional, a sublinhagem Ermin-CC apresentou a menor elastância em relação às demais sublinhagens. Na dieta hiperlipídica, todas as sublinhagens tiveram uma elastância pulmonar similar. Como pode ver, as curvas, né, elas estão bem próximas uma da outra. E
Em relação à pesagem, né, da gordura viscerogonadal, dessas sublinhagens, aqui também tem uma comparação entre a dieta convencional e a dieta hiperlipídica. E a dieta hiperlipídica, ela está representada em cores, e os que estão achurados são da dieta convencional. Então, dá para ver que a dieta hiperlipídica aumenta o depósito dessa gordura viscerogonadal em relação à dieta convencional, nas fêmeas Ermac CC e fêmeas Ermin TT. E na dieta hiperlipídica, as fêmeas Ermac CC apresentaram um depósito de gordura viscerogonadal maior que o depósito observado nas fêmeas Ermin CC. Em relação à gordura retroperitoneal, a dieta hiperlipídica também aumenta o depósito, mas no caso aqui, né, que deu relevância na sublinhagem Ermin TT, machos e fêmeas, e esses animais apresentaram grande variação de peso desse depósito quando submetidos a essa dieta hiperlipídica. Em relação à expressão dos genes, as ciclofilinas, no tecido adiposo dos camundongos, foi realizado aqui com os camundongos da dieta convencional e hiperlipídica, e não foi detectada uma produção espontânea dessas citocinas no tecido adiposo e nenhuma das sublinhagens, pois foi comparado com a enzima ciclofilina, que é uma proteína constitutiva que foi utilizada como controle, e ela é produzida pelo organismo. E como pode-se observar no gráfico, a produção dessas citocinas é menor do que a quantidade de ciclofilina. Então, precisaria de uma quantidade maior de ciclos na técnica de RT-PCR em tempo real, para poder ter uma certa significância na produção dessas citocinas. Em relação aos níveis de colesterol dosados no soro, houve uma semelhança. Eu até esperava, né, que tivesse diferença. Pode estar muito relacionado à genética, a fatores genéticos, mesmo porque teve o estudo do inflamassoma nos camundongos também, né, uma tendência maior ou menor de inflamar, mas não teve significância estatística nos níveis de colesterol. E nos níveis de triglicérides também não houve muita diferença entre as sublinhagens. Isso também pode estar relacionado a fatores genéticos. E em relação, né, o inflamassoma, ele parece interagir com o background genético desses animais, das sublinhagens, e ele sofre influência do sexo na determinação dos parâmetros de obesidade analisados. Mesmo porque nas sublinhagens teve uma diferença ali, né, de acúmulo de gordura, tanto relacionado ao sexo, quanto também a maior inflamação ou a menor inflamação dos animais. E em relação a isso, né, nós podemos também relacionar esses resultados, né, aplicar também aos humanos, porque tem diferença, né, na produção de tecido adiposo relacionada a fatores genéticos, a alimentação e também outras condições como estresse
né, que não foi estudada nesse trabalho, mas a produção de cortisol também é um dos responsáveis pelo envelhecimento e também pela obesidade. E eu agradeço aqui pelo convite, por essa apresentação. E esse QR Code pode ser que ele não dure por muito tempo, então eu coloquei aqui os meus contatos, que tem o meu LinkedIn e também a página do GitHub, que vocês podem acessar as minhas mídias sociais. E caso precisem, né, de alguma ajuda, é só entrar em contato. Obrigada. Tudo bom, José? Acho que o meu áudio está falhando. Alguém tem algo a dizer, alguma coisa? Alguma contribuição, questionamento? Vocês estão me ouvindo? Parece que não tem nenhuma dúvida, né? Mas vocês estão me ouvindo bem? Bruna, Tudo bem? Tá com um pouco de eco. eu fiquei um pouco em dúvida na questão sobre a idade e a obesidade. Ela tem uma associação, assim, como se dizer, são associados, né? Ah, tá, se tem relação com a idade? Isso, a obesidade. Ah, sim, é. Eu não estudei sobre isso, mas tem aquela relação, né, da pessoa, conforme ela ganha idade, diminui a produção dos hormônios dela e ela tem uma tendência maior ao ganho de tecido adiposo. Então, assim, é muito relativo, mas a pessoa ela precisa cuidar, né, da alimentação dela, realizar atividade física, porque com o ganho de idade diminui também a massa muscular que ela tem. Entendi. Eu acredito que ninguém mais tem dúvidas. Se alguém precisar do material, é só entrar em contato com a gente. Então, a gente aqui da Emprodaut, a gente agradece a sua participação, Bruna. Foi muito bom, um assunto que a gente tem que falar mesmo, né? Que atinge a maior parte dos brasileiros, né? A obesidade. E é isso. Obrigada pelo convite. A gente vai convidar mais ainda, a gente espera
se vê mais nos próximos eventos. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos.